O E-Negócio já está de volta e a hora do quadro Mercado e Imóveis com o João Teodoro, que é presidente do COFES, que hoje vai analisar um assunto especial sobre as tendências do mercado imobiliário. Acompanhe. Olá amigos, aqui de novo João Teodoro, presidente do Sistema COFES Cresce. É um prazer estar aqui me dirigindo aos meus amigos e amigas corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil e especialmente do estado da Paraíba. Eu hoje quero falar com vocês a respeito das tendências de mercados, como nós vimos falando nas semanas anteriores. Inclusive na semana passada nós falamos a respeito das gerações, né, e principalmente de que as gerações mais recentes, elas estão muito conectadas a mudanças mais frequentes de estado, de cidades, enfim, e isso oportunizou inclusive uma tendência no setor de construção também. Hoje muitas construtoras e incorporadoras estão direcionando seus investimentos para imóveis de pequeno porte, né? Pequenos imóveis de até no máximo 40 metros quadrados, começando aí inclusive alguns com até 18 metros quadrados em diante. E isso é muito interessante. É uma tendência que está se percebendo muito rapidamente, muito facilmente, principalmente nas grandes cidades. Mas uma coisa que a gente tem percebido também, é interessante deixar claro, é que em função, por exemplo, do agronegócio, que hoje se movimenta muito fortemente, é um dos segmentos mais fortes, aliás, é o segmento mais forte da economia brasileira, com uma participação no PIB de aproximadamente 23%, 24%, ele tem atraído investimentos imobiliários, obviamente, para as cidades onde operam com mais frequência, que são as cidades do interior, né? Você não vai plantar soja, por exemplo, na cidade de São Paulo, você vai plantar no interior do Mato Grosso, ou no interior de São Paulo, no interior dos estados, enfim. Isso faz com que, obviamente, essas regiões cresçam e precisem, principalmente as cidades, que são as bases dessas produções agrícolas e até pecuárias também, elas cresçam. E com o crescimento vêm as mesmas tendências que acontecem nos grandes centros urbanos, como as capitais brasileiras. Portanto, é importante a gente ficar atento de que as construtoras e incorporadoras estão se dirigindo hoje para essas regiões para construir imóveis também de pequeno porte, com áreas até 40 metros quadrados. E os corretores e as imobiliárias precisam estar atentos a essa revolução de mercado, que eu acho que não que seja irreversível, mas que é, nesse momento, crescente. Portanto, é um nicho interessante para ser trabalhado e que todos nós corretores precisamos ficar atentos. Um grande abraço para vocês, até a próxima edição. Esse quadro é muito importante de quem faz a nossa política do mercado imobiliário da construção civil, de uma experiência como o Dr. João Teodoro, que é um líder nacional. E continuamos aqui o nosso bate-papo com os advogados especialistas no direito imobiliário, Dr. Rodrigo Toscano de Brito e Dr. Rogério Beltrão. Dr. Rogério, eu deixei uma dúvida que os consumidores e os telespectadores têm, que antes de você assinar o contrato, seja do imóvel na planta, seja do imóvel pronto, quais as coisas básicas de documentos, de precauções que ele deve ter? Roma, um dos pontos mais importantes de fato é ir ao cartório de registro de imóveis e pegar o memorial de corporação, né? Pedir uma cópia lá do memorial de corporação, onde vai constar a minuta de convenção de condomínio, vai constar projetos também da unidade, enfim, você vai ter acesso a toda essa documentação. E o segundo passo é realmente ver um advogado para fazer a due diligência sobre a construtora, avaliar o histórico daquela construtora e analisar o contrato, né? Tem que ver se não tem cláusulas abusivas, ou analisar o contrato sob o prisma, tanto da lei de incorporação, que tem artigos próprios que tratam, por exemplo, sobre distrato imobiliário, quanto a própria questão do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que podem ser ali revisadas, né? A bem da verdade, dificilmente se negocia por ser uma minuta padrão, mas determinados pontos podem ser negociados, alterados, enfim. Além do advogado, o corretor de imóveis que faça essa intermediação com a construtora, negocie também valor de sinal, valor de parcelas, também é bem relevante, é bem importante também. Você está bem assessorado de uma maneira ampla, eu acho que é o caminho para lhe trazer mais tranquilidade, mais segurança, tá? Doutor Rodrigo, a gente sabe que não é a característica no Brasil e principalmente na Paraíba o atraso de obra, mas se o consumidor se deparar nesse caso, o que o senhor pode orientar a ele agora? Muito bem, Rômulo. Essa sempre foi uma preocupação grande assim da lei brasileira,
mesmo nos contratos, de modo geral, já havia algumas previsões, né, sobre eventuais atrasos, né? A gente sabe que os atrasos hoje, graças a Deus, aqui no nosso mercado são mínimos, né? Mas eles podem acontecer por diversos fatores, né? Às vezes um mau tempo mesmo, essa semana, agora a gente passou uma semana bastante chuvosa, né? Pode acontecer uma hipótese dessa, a gente faz parte da geração que viveu a pandemia, né? Então a pandemia também foi uma das coisas um momento difícil, complicado, né? Ali para alguns segmentos de obra, né? Enfim, pode acontecer, né? E se acontecer, a lei, hoje a lei já trata sobre o assunto. Ela já tem uma multa pré-estabelecida, né, de 0,5% sobre o valor que já houver sido pago ali do negócio, né? E isso vai fazendo com que você crie mais segurança em torno das eventualidades de atrasos na obra especificamente, né? Mas a gente também tem que olhar, eventualmente, cláusulas contratuais que digam respeito a esse assunto também, né? Pode ser que o contrato preveja alguma coisa sobre o tema, lembrando-se sempre que o contrato ele não pode afastar a lei, mas ele pode complementar a lei, certo? Ele pode trazer mais do que a lei traz, mas não pode retirar uma garantia que é dada ao consumidor adquirente do imóvel, certo? Doutor Rogério, pegando essa deixa aí, doutor Rodrigo, a gente sabe que existe uma figura hoje que o consumidor e o telespectador que está nos assistindo tem que entender. Patrimônio de afetação. O que isso significa? O que é que muda na relação entre construtor, incorporador, até mesmo banco? O que é que você pode contribuir com essa informação? Eu queria fazer só um parênteses bem Claro. rápido da fala do Rodrigo, que é importante também, Rodrigo, lembrar, né, ao telespectador, a questão do prazo de 180 dias, né? Sim. Que tem a maioria dos contratos, mas também tem na lei, né? Então, sim, a construtora ela tem um prazo para entrega, né? Uma carência. E depois daquilo ali, ela tem 180 dias, 6 meses, né, de carência, né? Então, na hora de avaliar ali, tá atrasado, não tá, primeiramente ver isso, né, no contrato também. Exatamente. É uma questão legal e que todo contrato de compra e venda em imóvel de construção, ele tem também essa cláusula, né? Respondendo à pergunta do patrimônio de afetação, o patrimônio de afetação, Rômulo, ele foi uma inovação na lei e, para simplificar, ele significa uma segregação patrimonial, ou seja, determinada obra, todo o valor de compra e venda, todo o valor das unidades que foram vendidas daquele empreendimento, ele tem que ser aportado naquele empreendimento, ele não pode ser direcionado para outro empreendimento, né? Isso foi um famoso caso que aconteceu, foi o caso da Encol, que quebrou realmente, uma incorporadora maior do país, e após o caso da Encol, foi que teve a legislação que trouxe o patrimônio de afetação, trazendo aí essa responsabilidade para o construtor dos aportes financeiros da obra serem usados naquela obra. E, por outro lado, ele ganha um benefício, que é o regime especial tributário RET, reduzindo ali a carga tributária dele, que hoje está ali aproximadamente 6,8%, sem falar em IBS, CBS, e reduz isso aí para 4%, chegando até 1% no Minha Casa Minha Vida. Então, é uma economia tributária muito grande para o construtor e uma segurança também para quem está comprando e saber que aquele valor que ele está pagando na sua unidade está sendo aportado realmente no empreendimento que ele comprou a unidade. Rodrigo, a gente vai para um intervalo, mas eu quero já deixar um desafio que os telespectadores durante a semana falaram muito. Sim. Tal do distrato. É possível, não é possível? Tem uma lei específica? O que é que você pode, daqui a pouco, orientar aos nossos telespectadores? Segura um pouquinho aí. Com certeza. É o último intervalo comercial. Não muda de canal, porque a gente volta já já.